Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a nos aproximarmos da solene festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, aquele que Jesus disse que nos revelaria toda a verdade. E ouvimos tanto Jesus falar nesse Evangelho sobre a verdade, consagrados à verdade, viver na verdade. O quão é importante escutarmos esta palavra de Jesus e sabermos que somos e pertencemos a Ele, porque Deus, o Pai, nos confiou a Ele. Nessa nossa liturgia da palavra de Deus hoje, nós escutamos Paulo, na primeira leitura, que faz como um discurso de despedida daquelas comunidades, antes de partir, mas um discurso dramático, mas verdadeiro, tanto para aquela altura como para qualquer tempo em que nós vivemos. O perigo que deve sempre sair e que vez nós sabemos, mesmo de dentro da própria comunidade. Paulo faz um convite de modo especial para aqueles que ele deixa como liderança, para aqueles que devem ser vigilantes para não permitir com que o rebanho se perca, por causa daqueles que hão de causar confusões ou divisões, até mesmo dentro das próprias comunidades. Mas também não deixa de traçar um perfil para aquele que está à frente da comunidade cristã. Em princípio, um homem de oração, um homem que seja desapegado dos bens materiais, que dê testemunho mais no dar do que no receber, mas também vigilante na oração. E Jesus, nesse Evangelho, traz para nós um discurso mais sereno. Na sua oração sacerdotal, Jesus confia ao Pai a todos nós que pertencemos a Ele. E como é bonito Jesus dizer: Pai Santo, guarda-os em Teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Não deixa de não ser também um desafio para nós, de procurarmos cada dia vivermos esta unidade. A unidade na Trindade, mas também com os irmãos. Porque fazemos parte do único corpo, que faz parte do corpo de Cristo, a Igreja. É um desafio, sobretudo, porque nós vivemos num mundo cada vez mais que influencia a nossa vida. Mas é importante também perceber uma coisa: o mundo pode ter poder sobre aquele ou aquela que se deixa ser conduzido por ele. O próprio Evangelho nos apresenta um poder do mundo, mas um poder maior do que o mundo. O poder do mundo consiste justamente naquele que se deixa ser dominado por ele, pelas suas vaidades, pelos seus desejos, por tudo aquilo que pertence a esse mundo, que nós não pertencemos a ele. Jesus não achou conveniente de nos tirar desse mundo. Talvez até seria mais fácil, né? Mas Jesus diz: eu não os tiro desse mundo, mas vos consagro a ti. E sendo nós confiados e consagrados ao Senhor, nós temos a capacidade de não permitir que o mundo domine a nossa vida. E é aqui que está a força maior do que a força do mundo. Quando nós nos deixamos guiar pela sabedoria de Deus. Quando nós nos deixamos guiar por Jesus, pela sua palavra. Aí o mundo não tem poder sobre nós. Mas quando nós nos deixamos ser seduzidos por as coisas desse mundo, pelas coisas passageiras, pelo egoísmo e etc., todos nós sim somos sujeitos àquilo que o mundo disser e determinar. Nesta oração sacerdotal de Jesus, que nós somos consagrados na verdade, somos convidados a sermos no mundo um sinal desse Cristo verdade. A verdade que nos une a Ele,
a verdade que nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona. A palavra do Senhor tem esta força importantíssima, uma força capaz de nos tornar cada vez mais presente na vida de Deus. Quando nós decidimos ser aquilo que Jesus quer, aquilo que Ele nos pede, confiando a quem nós pertencemos, não temos e nem vamos ter medo de nada. Sabemos a quem pertencemos. O único que deixou ser seduzido, o único que foi perdido, foi aquilo que Jesus mesmo diz, o filho da perdição, porque já estava determinado, segundo a palavra do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há aqui, nessa nossa liturgia, um convite para aqueles que são líderes, mas para aqueles que representam uma unidade da qual Jesus também espera daqueles que estão à frente das comunidades, à frente de um pastoreiro, à frente de uma comunidade paroquial, para que não nos deixemos enganar pelas falsidades desse mundo, pelo aquilo que ele engana, mas que sejamos vigilantes para não permitir que o nosso egoísmo, nem a nossa prepotência ou arrogância possa fazer perder-se o rebanho que pertence ao Senhor. Somos, sim, convidados ao serviço. Somos escolhidos por Deus para servir aos irmãos, para darmos também testemunho e exemplo do seu amor. Por isso, somos, sim, desafiados a sermos vigilantes, a sermos humildes e a sermos sempre testemunho dessa verdade. Mas todos nós, como corpo místico de Cristo, como igreja, não nos esqueçamos também que também temos uma porção de responsabilidade uns para com os outros, na vivência da verdade, deitando fora toda a mentira, toda a falsidade, onde quer que nós estejamos, seja em casa, seja no mundo fora. Não nos esqueçamos a quem nós pertencemos e a quem nós aqui ouvimos que somos consagrados. Pertencemos a Cristo ou não? Se pertencemos a Cristo, então vamos procurar viver como Ele quer que nós o vivamos. Não deixamos ser dominados pelo mundo, mas somos mais fortes do que Ele. Permitamos que o Senhor, no seu amor, na sua luz e nesse Espírito que nós vivemos e que somos convidados a viver todos os dias, o Espírito do ressuscitado, viver uma vida nova, uma vida de consagrados a Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.